Bem, pessoal, continuando a apresentação das vanguardas europeias, no vídeo anterior eu falei sobre o futurismo, nesse próximo agora eu vou falar sobre o expressionismo e o cubismo, as duas vanguardas muito importantes. Primeiramente, o expressionismo, existe uma frase sobre ele que diz assim: o expressionismo não vê, tem visões. Por quê? A vanguarda expressionista é uma maneira subjetiva de ver a realidade. Essa maneira subjetiva ela funciona da seguinte forma: o artista, o autor, ele escolhe um ângulo, uma perspectiva pessoal de um objeto, de uma coisa, de uma situação que ele acha que tem que ser evidenciada, que tem que ser destacada. É quase como uma caricatura. Lembrando que essa visão caricatura do expressionismo, ele passa a ser até cruel, sabe? Patética mesmo. O expressionismo ele surgiu com um pintor francês. Ele usa a deformidade da realidade para mostrar sua opinião, sua visão, sua perspectiva mesmo. Olha só, ponto de vista subjetivo. Nós temos aqui o primeiro quadro, acho que é um dos mais famosos do expressionismo, que é o Grito. Você vê que foi a forma como o autor viu a imagem, como ele sentiu a imagem, é uma maneira subjetiva, dá a impressão até que o grito se prolonga por determinado tempo. Ele destaca a expressão mesmo da pessoa, dos olhos, da boca aberta, como é que eu posso dizer assim, do semblante em pânico, do semblante desse grito. Nós temos o segundo, para mostrar para vocês que essa visão subjetiva também pode representar paisagens. A maneira como a pessoa vê a paisagem, veja só, do castelo, a maneira subjetiva que ele vê esse céu, é bem pessoal, é bem subjetivo, é a sua interpretação dessa realidade, é a sua visão dessa realidade. Veja só, eu exagero e evidencio o que eu acho que deve ser evidenciado, o meu ponto de vista. Nós temos aqui a terceira obra, ela é importante para nós porque pertence a um brasileiro. Essa obra se chama Os Retirantes, é de Cândido Portinari. Veja só, ele tornou a cena bastante cruel, bastante penosa. Ele evidenciou o sofrimento mesmo do povo nordestino durante aquela época de êxodo rural, que saía do Nordeste, saía daqui do interior e ia para as grandes cidades. Só que aí era uma situação muito penosa, porque muitas vezes iam famílias inteiras a pé e muitos iam morrendo pelo caminho. Então, olha só, quanto essa obra é importante, o quanto ele chamou a atenção para aquele sofrimento, colocou até imagens mais esqueléticas mesmo, para mostrar a importância do assunto. Tá? Esse é o expressionismo, é sua visão, é a imagem através dos seus olhos, é a sua caricatura, a sua maneira de evidenciar um ponto de vista, um ângulo de um objeto, de uma pessoa, até de uma paisagem mesmo. Aí nós temos a segunda vanguarda desse vídeo, que é o cubismo. Eu acho uma das mais divertidas. E lembrando que o cubismo ela apresenta duas situações, uma na pintura, outra na literatura. Veja só, a primeira obra é de Pablo Picasso, tá? Um dos maiores representantes do cubismo. Primeiro, quais são as características do cubismo? Ele fragmenta uma imagem através de formas geométricas. É como se você fosse capaz de enxergar a mesma imagem por todos os ângulos ao mesmo tempo. Entendem? É quase uma visão 3D de uma imagem, de uma situação. Veja só, isso causou muito impacto na época, principalmente essas obras de Pablo Picasso. Você quase faz uma colagem com essas imagens. Olha só, nós temos Picasso aqui e nós temos uma obra brasileira. Nós temos o cubismo brasileiro representado na segunda imagem aqui, que é de Romero Brito. Veja só, nós temos
Geralmente a uva, o vinho produzido no Brasil, ele tem muitas pinturas bem interessantes. Eu acho até muito bonito o cubismo. Então veja só, é uma representação na pintura de imagens através de formas geométricas. Nós vamos montar uma imagem de uma maneira que seja possível visualizá-la de todos os ângulos ao mesmo tempo. Agora veja só, não é só na pintura que o cubismo se manifesta, ele também se manifesta na literatura e é bem parecida com o futurismo, prega praticamente a mesma coisa, ou seja, ele quer uma ruptura com a versificação e o lirismo poético tradicional, assim como o futurismo, e a invenção de novas palavras. Ele quer que você abra mão, que você deixe de lado todas as regras da sintaxe. Então, bem parecido com o futurismo, as mesmas características praticamente. Então, vamos recapitular. Na pintura, ele representa os objetos através de formas geométricas, de uma montagem, uma colagem, e isso faz com que você tenha mais ou menos uma imagem em 3D. Na literatura, é um rompimento com o tradicionalismo da sintaxe, a criação de novas palavras, e também um rompimento com o lirismo poético. Ele quer uma nova visão, assim como todas as vanguardas, eles estão à frente do seu tempo. Ele traz um novo jeito de fazer arte, um novo jeito de fazer literatura, tá?